Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E como eu prometi a vocês, nós vamos fazer uma playlist, na verdade, né? Nós vamos fazer aqui no canal uma série de vídeos onde vocês vão ter vídeos de química para demais vestibulares, URCA, Enem, o vestibular que você quiser fazer. Eu tenho certeza absoluta que essas aulas elas vão te ajudar. Ah, professor, mas eu vou fazer concurso. Também tem aulas para isso. Então, essas aulas também vão servir para você. Ah, professor, mas eu vim aqui porque eu gosto de farmacologia. Não vai ter aula de farmacologia, não? Vai ter aula de farmacologia também. Então, aula de farmacologia para vocês, elas vão aparecendo intercaladas, tá bom? Tio, e quando é que vai chegar? Quando é que essas aulas serão postadas no canal? Gente, eu tô tentando definir aqui nos meus planos, inclusive estava fazendo isso hoje, vendo os meus planos aqui, para eu conseguir colocar essas aulas para vocês. Só um instante. Agora sim, colocar essas aulas para vocês em dias específicos. Eu pensei em colocar segunda, quarta, sexta e domingo, mas ainda assim eu acho um volume de aulas, de dias muito grandes. Então, vamos deixar assim, ó. Esse vídeo vai sair hoje, sexta, mas eu vou deixar terça, quinta e domingo, beleza? Então vai sair um vídeo hoje, domingo sai outro vídeo também. Hoje vai sair esse vídeo de química. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre os modelos atômicos, um conteúdo muito importante, inclusive, caiu no último Enem, vem caindo aí ao longo de outras provas, quem vai fazer URCA também aqui na nossa região, é um conteúdo que sempre cai, né, as teorias atômicas e tudo mais. Um detalhe, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, eu já deixo vários links, mas esse link em especial eu vou deixar para você, que você vai ter acesso a um cronograma em PDF, onde eu dividi toda a química em 6 volumes. Então nós vamos trabalhar com duas frentes. Então sempre que sair um vídeo da frente 1, sai um vídeo da frente 2. E um vídeo de farmacologia, né? Então é importante que você saiba disso. É válido lembrar também, meu povo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição outros 2 links. Um desses links é para ensino básico, você que está fazendo aí ensino médio, quer pegar um banco de questões, quer questões para resolver e tudo mais, vai ter aqui embaixo. E também eu vou deixar um outro link que esse é para ensino superior. Então, o nosso conteúdo aqui vai ser conteúdo de química e conteúdo de farmacologia, beleza? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, não deixe de clicar no sininho para receber todas as notificações. E deixa um comentário, né? Deixa um coraçãozinho aí no comentário dessa aula para me incentivar a gravar mais vídeos para vocês, beleza? Bom, minha gente, nós vamos falar sobre modelos atômicos. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: o que é um átomo? O átomo, ele é a menor partícula da matéria que preserva as suas características. Então, o átomo, ele foi descrito lá atrás, lá nos tempos do Ronca, por Leucipo e Demócrito. Eles disseram, olha, a matéria ela é constituída de alguma coisa, deve ser alguma bolinha, algum negocinho que tem aí dentro, que essa matéria ela é constituída. Antes disso, a gente acreditava que a matéria ela é constituída de 3 elementos, na verdade de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Então tudo era constituído disso. Só que agora a gente entende que nem sempre que isso, né, na verdade, caiu por terra, porque é uma teoria empírica, né, uma teoria que não tem embasamento científico. O embasamento científico para a descoberta do átomo, ele é recente. Ele é recente entre aspas, tá, minha gente? Lá por volta dos anos 1800, o primeiro cientista a falar um pouquinho sobre o átomo de forma científica, com método científico, foi John Dalton. Então, Dalton ele falou sobre isso. E eu vou trazer você para cá, para essa outra tela, onde você vai perceber que eu vou falar de algumas informações muito importantes para você. Se liga só. Aqui nessa tela eu trouxe para ti um mapa mental. Vou ficar olhando aqui um pouquinho para baixo, porque o tablet está aqui embaixo, a minha mesa está aqui embaixo, então nós vamos falar um pouquinho aqui embaixo, tá bom? Então presta atenção. Aqui eu criei esse modelinho. Esse modelinho eu criei utilizando este sitezinho aqui, ó, que se chama ChatMind. Inclusive indico para vocês. Vocês conseguem até utilizar a inteligência artificial para criar aqui os mapas mentais de vocês, mas eu prefiro utilizar um aplicativo chamado XMind Pro. Depois eu vou deixar aqui na descrição, se eu lembrar eu coloco para vocês. Então aqui eu coloquei as principais informações que você precisa ter sobre todos os modelos atômicos, desde o modelo de Dalton até o modelo atual. Então, printa essa tela, pega essa tela para você e diz assim: poxa, professor, era o que eu precisava para estudar. Beleza. Então vamos começar aqui a nossa conversinha. Tio, o que é que Dalton falava sobre os modelos atômicos? Dalton, ele dizia o seguinte, ó, que o átomo ele era uma esfera indivisível e que os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si.
Aí tu vai falar assim para mim, beleza, Rafa, mas os postulados de Dalton não se resumem a isso não. Não. Os postulados de Dalton, tem um deles que eu vou destacar aqui para vocês, que é um postulado muito importante. Que Dalton, ele começou a falar sobre proporções definidas. Tio, e qual é a importância dessa história de proporções definidas? Ele falou pra gente que os átomos, eles se combinam nessas proporções definidas. E essa combinação em proporções definidas vai delimitar o que nós conhecemos como estequiometria. Então, a estequiometria que você conhece, ela vem lá dos postulados de Dalton, onde ele já dizia, olha, os átomos, quando eles se combinam em proporções específicas definidas para formar moléculas. Então, a água, por exemplo, que é H2O, essa combinação de dois hidrogênios para um oxigênio, ela vem lá de Dalton, onde a gente percebe que tem essas proporções específicas bem definidas, combinado? Tio, e o que é que isso tem a ver com a estequiometria? Toda vez que dois ou mais elementos, eles reagem entre si, o que foi que Dalton falou? Eles não modificam sua característica, eles se combinam para formar novas substâncias. Opa, isso é uma reação química. E as reações químicas, elas vão acontecer em proporções estequiométricas definidas. Beleza? A gente vai ter uma aula sobre cálculos químicos, onde nós vamos falar sobre essas características de reações, beleza? Logo em seguida ao modelo de Dalton, a gente tem um descobrimento das características elétricas do átomo. Então a gente começa a falar do modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele já vai falar um pouquinho mais sobre a característica de divisibilidade do átomo. Por quê? Porque Dalton dizia que o átomo ele era uma esfera sólida, maciça e indivisível. Opa, isso é muito importante porque hoje nós sabemos que o átomo é divisível. O átomo ele é constituído de 3 partículas fundamentais: o próton, o nêutron e o elétron. Ah, veja, mas tem uns quarks. Calma, meu pequeno gafanhoto, respira, que a gente pode falar dessas outras partículas subatômicas depois, combinado? Então, o modelo de Thomson ele foi um divisor de águas. Por quê, tio? Porque no modelo de Thomson a gente começou a entender que o átomo, naquela condição, possuía agora a capacidade de ter cargas elétricas. E veja só, para que Thomson pudesse falar sobre essas cargas elétricas, ei, anota isso, não esquece, ele utilizou um experimento chamado experimento da ampola de Crookes. Eita, como o tio de vocês está em inglês, né? Ampola de Crookes. Tio, o que significa essa ampola de Crookes? A ampola de Crookes foi um experimento feito por Crookes, né? Onde ele colocava gases. E esses gases, eles estavam sob a ação de eletrodos magnetizados, né? Com cargas. E aí ele percebia que determinados gases iam para um lado ou iam para o outro, a depender do que eles precisavam. Ou seja, a gente tem no experimento de Crookes a evidência de que há cargas elétricas. E aí, o que é que Thomson descobriu? Thomson descobriu que o átomo ele era uma esfera, porque ele já utilizava o conhecimento de Dalton, fechou? Porém, essa esfera ela tinha cargas negativas incrustadas nessa esfera. Então, a gente tinha um núcleo denso, só que nesse núcleo denso a gente tinha cargas negativas. É por isso que a gente fala que o modelo de Thomson é chamado de modelo do pudim de passas. Tio, por que é o modelo do pudim de passas, professor? Tem como você explicar? Tem. Porque no modelo de Thomson a gente tem uma esfera positiva, só que essa esfera vai ter ali dentro suas cargas negativas, né? Que são os elétrons. Então a gente chama isso de modelo do pudim, pudim de passas. Pudim de passas. Fechou? Beleza? Bom, então a principal descoberta de Thomson foi essa. Depois a gente chega já no modelo de Rutherford. Rutherford ele já descobriu que o átomo ele tinha um núcleo pequeno e denso. Esse núcleo ele era positivo, beleza? E ao redor desse núcleo nós tínhamos uma camada elétrica que nós chamamos de eletrosfera, beleza? E essa eletrosfera era negativa. Como foi que Rutherford, melhor dizendo, descobriu isso? Rutherford descobriu isso utilizando aquele famoso experimento da radioatividade. Então, o que é que ele fez? Ele colocou aqui um elemento que emite radioatividade. E aí, vamos lembrar, um elemento, quando ele é radioativo, meus amores, ele tem emissões radioativas.
Essas emissões radioativas, elas são emissões do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. Fechou? Essas emissões, elas têm características elétricas. Então, por exemplo, as emissões alfa têm característica positiva, as emissões beta têm característica negativa, enquanto as emissões gama não têm carga. Elas se parecem muito com ondas eletromagnéticas. Na verdade, até são ondas eletromagnéticas. Mas o que é que ele fez com isso? Ele pegou um elemento que emitia essas partículas, beleza? E esse elemento emitindo essas partículas foi drenado através de um tubo, né, de cobre. De cobre não, melhor dizendo. Ele utilizou um tubo de chumbo, certo? Para isolar essas partículas. Essas partículas passavam por esse tubo e encontravam uma fina camadinha de ouro. Fina, bem fininha, beleza? E no final desse experimento tinha um anteparo. Vocês estão vendo que meus desenhos são ótimos, né? Quem disser que está errado, já sabe, né? Não vai passar no vestibular. Então, o que acontece? Quando essas cargas passavam por essa fina folhinha de ouro, uma parte dessas cargas passava direto, beleza? Uma parte dessas cargas sofria um desvio, beleza? E uma parte dessas cargas retornavam. Então ele fez algumas observações. Primeira delas é que no átomo existem espaços vazios. Esses espaços vazios eram o que justificava essa passagem direta dos raios catódicos, né? Na verdade, das partículas radioativas. Então ele passava direto, por conta disso, automaticamente é que passava, né, que acontecia esse processo da passagem retilínea sem sofrer desvio. Aquelas que passavam, mas sofriam desvios, é porque elas eram atraídas por uma região negativa. E como é que eu sei disso? Porque eu utilizava aqui partículas do tipo alfa. Partículas alfa, como eu mencionei para vocês, têm característica positiva, fechou? Então, isso fazia com que esses raios fossem desviados. Esses raios, por sua vez, sendo desviados, o que é que atrai uma carga positiva? Uma carga negativa. Então, ele afirmou realmente que existia ali o elétron, como o Thomson havia dito antes. E aquelas que retornaram, né, aquelas que voltaram, é porque aqui deve existir algo que é positivo, sim ou não? Sim. Se aqui existe algo que é positivo, automaticamente deve ser muito pequeno, porque uma boa parte passa direto, uma boa parte desvia. Pouquíssimas voltam. Então, ele disse, de acordo com Rutherford, ele descobriu o núcleo, só que esse núcleo é um núcleo pequeno e denso, rodeado por uma eletrosfera, beleza? O modelo de Bohr, ele vem reafirmar o que Rutherford disse, por isso que alguns livros falam modelo Rutherford-Bohr, só que Bohr ele vai se preocupar no espectro eletromagnético da eletrosfera. Meu Deus do céu, nessa hora tu se segura na cadeira assim e diz, e agora? Trinca o dente, e agora? O que eu faço? Vamos lá. O que é que ele disse? Ele disse o seguinte, ele disse que os elétrons, eles estão em órbitas, mas elas não são órbitas estacionárias. Cada uma dessas órbitas tem um nível de energia. Só que esses elétrons, ao ganhar energia, eles podem saltar de camadas. Professor, não entendi. Tem como o senhor explicar? Tem como explicar sim. Presta atenção, ó. De acordo com o modelo de Bohr, ele diz assim, ó, tem um núcleo, como o Rutherford disse, e ao redor desse núcleo tem várias camadas dessa eletrosfera, beleza? Várias camadas dessa eletrosfera. Só que nessas camadas existem os elétrons. Então imagina que um elétron, ele está aqui na terceira camada, ó, terceira camada. Ele pode receber energia e saltar de camada, beleza? Quando esse salto acontece, ele retorna depois, ele vai perder energia e vai retornar à camada que ele se encontrava. E quando ele faz isso, ele emite o que nós chamamos de fóton. O que é fóton? É luz. Beleza? Então ele vai emitir esse fóton. Cada átomo vai ter uma emissão de fótons específica. Então os átomos de cobre vão ter emissões de uma cor. Os átomos de hidrogênio vão ter emissões de outra cor. Os átomos de fósforo vão ter emissões de outra cor. Os átomos de, de potássio vão ter emissões de outra cor. Beleza? E qual é a importância disso? Existe um teste na indústria chamado teste de chama, onde você consegue identificar a presença desses metais a partir do aquecimento da sua amostra. Então você aquece, dependendo do fóton que é emitido, a gente interpreta que aquele fóton está ligado a determinada presença de um metal. Fechou? Muito importante o modelo de Bohr, até porque para explicar os fogos de artifício. Em seguida, a gente vai fazer uma menção aqui ao que nós chamamos modelo de Schrödinger, que é aquele famoso gato de Schrödinger, né? Tá dentro ou não tá dentro da caixa? Tá vivo ou tá morto? O que é que ele vai falar pra gente? Ele vai descrever a probabilidade de você conseguir encontrar um elétron em determinada região. Porque beleza, ó, Bohr disse o seguinte, tá aqui nesse negócio. Mas tá aqui mesmo? Tá exatamente nessa posição?
Então, o que é que Schrödinger disse? Ele disse o seguinte: é possível determinar a velocidade de um elétron na sua órbita, ou seja, na sua camada, mas não é possível determinar com exatidão a sua posição. Ou vice-versa. Se você determinar com exatidão a posição, você não consegue determinar a velocidade. Inclusive, a descoberta desses orbitais atômicos aqui, ó, que você tá vendo. Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu pegar até um marca-texto, né? Para a descoberta desses orbitais atômicos aqui são importantes. Por quê, tio? Porque a gente vai estudar isso no que nós chamamos de teoria atômica orbital molecular. Ou aquele famosinho joguinho de caixas. Professor, não sei o que diabo é isso. Números quânticos, homem. A gente vai ver isso em números quânticos, beleza? Então, para você entender números quânticos, isso se baseia no princípio de Schrödinger, tá? Onde ele define até que um orbital é onde possivelmente você vai encontrar um elétron. E aí nós chegamos no que nós chamamos de modelo atual. No modelo atual, nós chamamos de modelo de nuvem eletrônica. A gente esquece um pouco aquela história de camadas, mas a gente fala de nuvem eletrônica. Inclusive, quando tu estava estudando química orgânica, tu aprendeu, por exemplo, o nitrogênio. Não aprendeu o nitrogênio? Tu sabe que o nitrogênio tem 2 elétrons aqui sobrando, né? Sobrando entre aspas, porque ele está na última camada dele com esses 2 elétrons. Só que tu tem que lembrar o seguinte, esses elétrons aqui, eles geram uma nuvem eletrônica. E a gente só fala esse termo nuvem eletrônica graças ao modelo atômico atual. Fechou? Então, ó, aulinha massa de modelos atômicos, né? Falando um pouquinho sobre os modelos atômicos. Não esquece de acessar os links aqui na descrição. Agradeço muito você ter ficado comigo até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado bastante. Não esquece de se inscrever, pelo amor de Deus, já pedi demais. Me siga nas minhas redes sociais, né? Eu só uso basicamente o Instagram. Então, ó, o link tá aqui embaixo. Um abraço, até a próxima e valeu!